A paz de Cristo, meus irmãos, eu sou o professor Ivan Lessa, sou diácono da DEVEC, igreja dirigida pelo pastor Silas Malafaia. Sou dirigente da EBD da filial da Praça Marco Aurélio, na Vila da Penha. Hoje vamos estudar a lição de número 3, que tem por tema o significado de fazer discípulos. Esta lição faz parte da revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, e neste trimestre vamos falar sobre discipulado cristão, teologia e prática. E o comentarista é ninguém menos que o pastor Gilmar Chaves. Lembrando que toda quarta e toda sexta tem uma lição nova aqui no nosso canal. Às quartas, uma lição da CPAD e às sextas, uma lição da Central Gospel, sempre às 18 horas. Quer ficar por dentro de tudo que rola no nosso canal? Então nos acompanhe em nossas redes sociais, no Instagram, @crentedocente, Facebook, Crente Docente. Compartilhe nossas aulas, deixe o seu joinha, ative as notificações, faz tudo o que tiver direito. Desta forma poderemos alcançar cada vez mais pessoas. Eu não poderia deixar de agradecer ao professor Edivanei Fernandes pelo convite e pela oportunidade. Então, vamos à lição. O significado de fazer discípulos. Nosso texto básico está lá em João, capítulo 3, versículos 14 a 17 e do 31 ao 35. Diz assim, João 13, 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Verso 31 diz, tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde vou, não podeis vós ir, e vô-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. De 0 a 10, como você classificaria o seu modo de vida cristão? Você se considera um exemplo a ser seguido? Você teria coragem de Paulo e diria, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo? Todos nós, em algum nível, influenciamos pessoas. Sejam nossos filhos, cônjuges, parentes ou amigos, há sempre alguém observando a nossa forma de agir e falar, nossas ações e reações diante das circunstâncias. E é absolutamente natural que algumas destas pessoas sejam, positiva ou negativamente, influenciadas por nós. Na vida cristã não é diferente. Nossas atitudes falam mais do que nossas palavras e, por isso, as duas precisam andar em acordo. Aquilo que fazemos precisa confirmar aquilo que dizemos, especialmente quando o assunto é relacionamento com Deus. Não é à toa que João diz, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 de João 2,6. Um verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que tem em Cristo o seu maior exemplo, andando como ele andou e por isso pode convidar outros a imitá-lo. Pode servir de referência para os novos da fé, consolidando-os, ajudando a fazer deles verdadeiros discípulos também. Discipular implica em acompanhar a caminhada de alguém com atenção, orientando, ajudando, corrigindo, estimulando, socializando, dando ao novo crente as condições para um crescimento saudável. No entanto, assim como um filho se decepciona quando percebe que o pai, o seu herói, diz uma coisa e vive outra, o novo crente também perde a sua referência e, consequentemente, a sua fé, quando percebe que aquele que o discipula apenas está dizendo para fazer coisas
que ele mesmo não faz. No texto base da lição, Jesus afirma qual deve ser o parâmetro daquele que se dispõe a discipular. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13,15. Assim, discipular é ensinar pelo exemplo. Não é simplesmente dizer para alguém o que ele deve ou não fazer, mas demonstrar como fazer. O verdadeiro discipulador não é aquele que apresenta uma tonelada de informações, preceitos e ordenanças e diz ao outro, vai lá e faz. Ao contrário, o verdadeiro discipulador é aquele que vive o que prega. Ele instrui pelo exemplo. Ele diz, é assim que se faz. Quando Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 1, diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, podemos ver pelo menos duas grandes verdades que devem embasar a vida de discipulador. A primeira verdade é, Paulo é um exemplo digno de ser imitado. A afirmação de Paulo pode até parecer prepotente, mas não é. Ela é uma constatação de que Paulo tem consciência de que sabe o que está fazendo, que apesar das suas lutas e fraquezas, ele luta para imitar a Jesus. Todos nós temos nossas lutas pessoais, temos nossas dificuldades, mas isso não pode nos impedir de enxergar além. O inimigo quer que acreditemos que nossas fraquezas nos inutilizam, nos tornando um péssimo exemplo, mas isso não é verdade. O mesmo Paulo que afirmou que era um exemplo a ser seguido, também disse, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Está lá em Romanos capítulo 7, versos 18 e 19. Paulo não está justificando o erro, ou dizendo que está tudo bem em pecar. Não, de maneira nenhuma. Mas o que ele quer dizer é que essa é a nossa natureza. Enquanto estivermos presos a este corpo, esta será sempre nossa tendência. A questão é, o que faremos? Permitiremos que a nossa natureza carnal predomine e nos impeça de caminhar? Ou lutaremos contra ela a cada dia, crendo que é Deus quem nos dá a vitória? Como Paulo diz lá em Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! A segunda grande verdade do texto de 1 Coríntios 11 é que Paulo tem Cristo como seu parâmetro. Paulo não é arrogante, pelo contrário, ele aponta para quem é o verdadeiro referencial, Jesus. Sua intenção é dizer que todos nós podemos ser dignos de ser imitados, desde que Jesus seja a nossa referência. Percebemos então que o verdadeiro discípulo e discipulador precisa ter o caráter de Cristo. E isso inclui, pelo menos, 3 qualidades: santidade, justiça e verdade. Ser santo significa ser separado. Logo, viver em santidade implica em uma vida separada para Deus. Porém, ser separado não é o mesmo que se desligar do mundo. Isso não é possível. Afinal, nós somos seres sociais. Trabalhamos, estudamos e convivemos com pessoas que não servem a Deus. Ser separado é não se deixar influenciar pelo mundo. Não aceitar como certo aquilo que a Bíblia diz que é errado. Ser santo, no entanto, não é posar de bonzão como alguém que é superior aos demais. Muito menos ser o chato que ninguém quer ter por perto porque vive apontando as debilidades alheias. Ser santo é mostrar nas pequenas atitudes que há algo especial em nós que o mundo não tem e não entende, mas que tem o poder de iluminar as trevas do ser humano. Ser santo não é uma questão de escolha, mas de sobrevivência. Sabe por quê? Primeiro, porque é uma ordenança. Mas assim como é santo aquele que o chamou,
Sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. 1 de Pedro 1, versículo 15 e 16. É uma questão de vida ou morte. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para ver ao Senhor é preciso estar no céu. Se sem a santificação não veremos ao Senhor, significa que não estaremos com Ele. Logo, estaremos em outro lugar. É a santificação que nos leva para o céu. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus, fazendo aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Romanos 6, 22. Mas aí você me pergunta, Ivan, afinal de contas, qual é o caminho para a santificação? Jesus responde, João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Somente por meio da palavra é possível viver uma vida separada para Deus. Mais do que conhecer a palavra, é preciso vivê-la, colocá-la em prática diariamente. Caso contrário, seremos meros teóricos. A segunda característica do caráter de Cristo que o verdadeiro discípulo precisa ter é a justiça. Jesus inicia seu famoso Sermão da Montanha falando de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, 6. E pouco antes de encerrar o sermão, ele volta ao tema. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Na ótica humana, querer justiça é buscar a reparação por danos sofridos. Na de Jesus, é buscar ser justo, e isso em 3 instâncias: diante de Deus, internamente, isto é, comigo mesmo, e diante do próximo. Diante de Deus, João afirma na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 1: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não há como nos justificarmos diante de Deus. Nada de bom que eu possa fazer nessa vida vai me tornar justo. Somente por intermédio do advogado Jesus é possível ser justificado. Precisamos ser justos internamente, ou seja, com a nossa própria consciência. Efésios 4, 22 e 24 vai dizer: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Uma vez justificado por Cristo, cabe a nós a decisão de abandonar as velhas práticas que nos dominavam para viver em novidade de vida. Logo, a gente percebe que ser justo é uma decisão pessoal e intransferível. E é preciso também ser justo diante do próximo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, 12. É impossível para alguém justificado por Cristo e revestido do novo homem não externar essa justiça. A nossa justiça é manifesta aos homens quando damos a eles aquilo que queremos receber. Há uma máxima popular que diz que a minha educação depende da sua. Embora pareça haver certa lógica nessa frase, ela é totalmente contrária ao ensino de Cristo, pois implica em dar ao outro apenas o que eu acho que ele merece. O amor ao próximo que devemos manifestar é o amor ágape. Essa palavra significa satisfeito em si mesmo, ou seja, ele não depende do outro para nada. Manifestar a justiça de Deus
é dar ao outro não aquilo que achamos que ele merece, mas aquilo que ele precisa. Agora, imagine só se Deus não nos desse aquilo que nós precisamos, a salvação, mas nos desse aquilo que nós merecemos, o inferno. Terceira característica do caráter de Cristo que o verdadeiro discípulo de Jesus tem: a verdade. O compromisso do discípulo de Cristo é com a verdade em todos os aspectos da sua vida. Por isso, é preciso dizer a verdade, viver a verdade e amar a verdade. Dizer a verdade fala da maneira como nos relacionamos com o próximo, das nossas intenções por detrás daquilo que dizemos. Usar de mentiras é uma característica típica de alguém que só visa o seu próprio bem, que não se preocupa com as consequências que as suas palavras podem trazer aos demais, desde que ele seja beneficiado. Sabemos que aquele que faz da mentira sua irmã é adotado pelo pai dela. Mas para você dizer a verdade, primeiro você precisa viver a verdade. E viver a verdade aponta para a nossa consciência, em verificar se aquilo que dizemos ou fazemos condiz com aquilo que pensamos, especialmente quando tratamos de alguém que se dispõe a discipular. Afinal, ensinar algo que não se vive é a receita para o fracasso. E viver na mentira é condenar-se à vergonha e ao escárnio. Só que, para que a gente possa dizer a verdade e viver a verdade, a gente precisa, primeiro, amar a verdade. Sim, porque dizer a verdade e viver a verdade implica em sacrifícios e perdas. Jesus não estava brincando quando disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Está lá em Lucas 9:23. Somente aquele que ama a verdade consegue colocá-la em prática, independente dos prejuízos que isso possa acarretar. Será que estamos dispostos a amar a verdade ou isso é uma cruz pesada demais para nós? Irmãos, nenhum de nós é capaz de viver uma vida pautada na santidade, justiça e verdade apenas com as próprias forças. Para que elas possam ser reais em nós, Deus precisa dividir um pouco dele conosco. Por isso, esses atributos são chamados de atributos comunicáveis de Deus. Ou seja, é um pouco da natureza de Deus que se manifesta em nós. Só assim é possível pôr em prática o que diz Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E o que significa fazer discípulos? Fazer discípulos significa ensinar a amar. Quando eu era garoto, era fácil identificar os crentes pela rua. As mulheres usavam vestidos longos e coque. Os homens, calça comprida de tergal. Eu sei, eu sou jurássico, sim, eu sei disso. Hoje em dia ficou mais difícil identificar os crentes apenas pelas roupas. Na verdade, está difícil até de saber se aqueles que se dizem crentes realmente são devido às roupas que estão vestindo. Mas isso é outra história, deixa quieto. Fato é que as roupas, o estilo de cabelo, o linguajar podem até ser características de alguns crentes, mas nada disso nos identifica como discípulos de Jesus, já que foi ele próprio quem determinou como os seus discípulos seriam reconhecidos. Está lá em João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se nos resumirmos a este versículo apenas, teremos a ideia equivocada de que devemos amar apenas nossos irmãos, o que já não é uma coisa muito fácil. Mas esse amor precisa ser muito, mas muito mais amplo. Ele consiste, primeiro, em amar a Deus. Se perguntarmos para algumas pessoas na rua: você ama a Deus? Certamente vamos encontrar muitos que, independente da sua profissão de fé,
dirão: sim, eu amo a Deus, sem, no entanto, saber de verdade o que isso significa e muito menos as suas implicações. Quando Jesus diz lá em Marcos 12:30, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, ele está englobando todas as áreas humanas: o coração, a alma, o entendimento e as forças. O coração, no contexto judaico, é a sede dos sentimentos e da vontade. A alma é o fôlego de vida. O entendimento é a racionalidade, a inteligência. As forças é a energia física, a disposição. Ou seja, quando Jesus nos diz que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e todas as nossas forças, o que ele está querendo dizer para nós é que nossos sentimentos e as nossas vontades precisam ser direcionados pelo amor de Deus. E isso deve perdurar por toda a nossa vida, de forma racional e consciente, entregando a Ele toda a nossa força, tempo, recursos e tudo mais que nos vier às mãos. Somente quando amamos a Deus nessa amplitude é que conseguimos lutar contra o pecado, resistir às ofertas do mundo, mas principalmente amar ao próximo. João faz uma associação direta e inseparável entre o amor de Deus e o amor ao próximo, dizendo que um não existe sem o outro. Está lá em 1 de João 4,20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. João está dizendo para a gente que é impossível amar a Deus e não amar ao próximo, mas também que é impossível amar ao próximo de verdade sem antes amar a Deus. O conceito de próximo é muitas vezes deturpado, dando a entender que ele se aplica apenas às pessoas com as quais nos relacionamos, nossos familiares, amigos, irmãos da igreja, ou no máximo alguém que, apesar de estranho, tenha aspectos de bondade. Jesus detona com essa ideia quando apresenta a parábola do bom samaritano e mostra que o próximo é qualquer um, inclusive aqueles de quem não gostamos. Mas é no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, 43 ao 47, que Jesus leva o amor ao próximo a outro patamar. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Aí Jesus pergunta: se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus inimigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Toma, distraído! A gente vê que amar ao próximo não é uma questão de sentimento, mas de vontade. Eu decido amar o meu próximo independente de quem ele é ou o que eu ache dele. É difícil, muito difícil, mas totalmente necessário. Fazer discípulos significa ensinar a amar, mas também significa ensinar a servir. Quando eu e meus irmãos éramos crianças, a minha mãe nos explicou que um verdadeiro cristão era aquele que servia aos seus irmãos. Até aí, tudo bem. Só que não demorou muito e eu e meus irmãos deturpamos totalmente esse conceito e nos aproveitamos uns dos outros. Imagine a cena. Eu deitado no sofá, vendo desenho, minha irmã sentada no outro sofá. Aí eu digo: estou com sede. Pega um pouco d'água para mim. Imagina a minha irmã, com a boa vontade de um palestino diante de um judeu, levantando e me trazendo água, rangendo os dentes. Afinal, nós tínhamos que servir uns aos outros, né? É claro que isso não durou por muito tempo. Sejamos sinceros, a ideia de servir não é das mais agradáveis. Bom mesmo é ser servido, receber tudo na mão e na hora que queremos. O ensinamento de Jesus a esse respeito ofende a nossa natureza e violenta a nossa vontade.
Mas Jesus não é um hipócrita que diz para fazer algo que ele mesmo não faz. Ele dá o exemplo. O texto base da lição fala de um dos episódios mais emblemáticos do ministério de Cristo, o momento em que ele lava os pés dos seus discípulos. Este era um serviço feito por um servo que tinha a responsabilidade de lavar e enxugar os pés sujos dos visitantes. Era uma tarefa tão humilhante que nem mesmo os servos judeus a faziam. Cabia aos escravos gentios. A cena de Jesus tirando a sua túnica, amarrando uma toalha na cintura e lavando os pés sujos dos seus discípulos era tão chocante quanto a de um presidente de uma empresa lavando o pano de chão sujo de vômito que foi jogado no lixo pelo faxineiro que sentiu nojo de lavá-lo. Esse nível de humilhação a qual Jesus se submeteu é evidenciado pelo texto de Paulo aos Filipenses. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, do 5 ao 8. Observe a que nível de humilhação Jesus se submete. Sendo Deus, se rebaixa ao nível dos homens. Sendo homem, se rebaixa ao nível de servo. Sendo servo, é obediente até a morte e morre de forma humilhante naquela cruz. Mas sabe, cá entre nós, sabe qual é o grande problema, entre aspas, deste versículo? É o seu começo, porque diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso nos mostra a que nível devemos chegar quando o assunto é servir. Eu sou crente em Jesus há 40 anos e eu vi muita gente que trocou a igreja ou de igreja porque não gostou da forma como foi tratado pelo pastor. Estou falando de obreiros, tá? Gente que se dedica à obra de Deus, mas que quando se sente menosprezado pela liderança, vira as costas e vai embora, muda de igreja. Me permita te perguntar uma coisa. A quem você está servindo? A Deus ou ao homem? E antes que você me pergunte, sim, eu já passei por essa experiência. E minha intenção era virar as costas também. Mas eu escolhi engolir meu orgulho e continuar servindo a Deus. E para a glória do Senhor Jesus, hoje eu estou colhendo frutos desta acertada decisão. Eu sei que é difícil, mas é necessário, porque nós fomos chamados para servir. E onde vamos servir? Vamos servir na casa de Deus. Servir na casa de Deus é uma oportunidade abraçada por alguns, mas negligenciada por muitos. Devemos nos empenhar para o bom funcionamento da casa de Deus, oferecendo nossos talentos como uma oferta a Deus em favor dos nossos irmãos. Ao contrário do que alguns possam imaginar, não existe o chamado para ser crente de banco, lustrador de bancos. Todos nós, em alguma área, fomos capacitados por Deus para o serviço da sua obra. É isso que Paulo afirma lá em 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Existem diferentes tipos de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem diferentes tipos de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Por isso, também devemos servir as pessoas. O serviço cristão tem como objetivo final a salvação de almas. Tudo o que fazemos, se pregamos ou oramos, se cantamos ou tocamos um instrumento, se operamos som ou limpamos os bancos, se acolhemos visitantes ou abraçamos quem aceita Cristo, todo serviço visa um único propósito: levar as pessoas a Cristo. Se podemos fazer isso dentro da igreja, quanto mais no dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, na condução ou conversando com o vizinho. Pregar o Evangelho
Apresentar Jesus é prestar um serviço de utilidade pública e espiritual. Portanto, empenhe-se nessa obra. Não se permita excluir do chamado que Cristo fez a todos quantos se apresentam como seus discípulos. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Meus irmãos, evangelizar é uma grande responsabilidade que nos foi confiada e devemos nos empenhar nisso. A arte de ganhar almas se assemelha ao trabalho do obstetra que traz a criança ao mundo. Discipular é ir além. É como o trabalho do pediatra, que acompanha o crescimento da criança, instrui sobre as vacinas, receita remédios e faz de tudo que está ao seu alcance para proporcionar um crescimento saudável ao pequenino. Sabe o que nos diferencia do pediatra? É que nós não dizemos o que fazer. Nós mostramos como fazer, por meio do nosso exemplo pessoal de uma vida dedicada ao Senhor, manifestando o caráter de Cristo. Por isso, a nossa missão é ensinar pessoas a ensinar pessoas que ensinem pessoas a ensinar pessoas que ensinem pessoas a ensinar pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fique com Deus. A paz.